Olá, eu sou o clone do Vítor e este é o Fundadores, o podcast onde exploramos a vida de empresários ligados a Portugal para roubar lições práticas para o nosso próprio caminho. Hoje vamos voltar a Lisboa do início do século XX para conhecer a história de um engenheiro que começou a fazer furos de água e acabou a construir portos, aeroportos e fundações em 3 continentes. Vamos falar de Ricardo Esquivel Teixeira Duarte, o fundador da Teixeira Duarte. A tese deste episódio é simples. Quando combinas competência técnica profunda com ambição e ética de trabalho, consegues transformar pequenas especializações, aparentemente pouco sexy, numa máquina de criação de valor que permanece durante gerações. Imagina Lisboa nos anos 1910, um país pobre, infraestrutura atrasada, água canalizada ainda longe de chegar a muitas casas e um sistema político instável. Não há ainda grandes grupos portugueses de engenharia. Há mestres de obras, há empresas estrangeiras a vir buscar as grandes empreitadas e há uma nova escola de engenharia a nascer. É neste contexto que aparece Ricardo Esquivel Teixeira Duarte. Ele nasce a 15 de outubro de 1886. Décadas mais tarde, esta data vai ser celebrada dentro da empresa como o Dia da Empresa. Isto diz tudo sobre o peso simbólico que o fundador viria a ter. Na juventude, Ricardo entra na antiga Escola Politécnica de Lisboa. Em 1911 acontece algo decisivo. É criado o Instituto Superior Técnico. O país quer finalmente formar engenheiros capazes de levar Portugal para o século XX. Ricardo muda-se para o técnico, leva o número de estudante 189 e, em 1915, termina o primeiro curso de engenharia civil daquela escola. Repara no timing. Portugal está a meio da Primeira Guerra Mundial, a economia é frágil, mas o país precisa desesperadamente de infraestruturas. Pontes, estradas, redes de água, portos. Para um jovem engenheiro com iniciativa, isto é ao mesmo tempo risco e oportunidade. Nos primeiros anos de carreira, Ricardo trabalha ligado a entidades públicas, mas não fica muito tempo apenas como funcionário. Há um padrão que se vai repetir várias vezes ao longo da sua vida. Ele identifica um problema real, torna-se especialista numa área muito concreta e depois estrutura um negócio à volta disso. O primeiro nicho onde ele se foca é a água. Ele começa a dedicar-se a furos artesianos e pequenas obras de construção civil. Hoje isto pode parecer um pouco glamouroso, mas pensa como founder. Estás num país onde falta água potável, onde a agricultura e as pequenas vidas precisam de soluções básicas. Se tu fores a pessoa que garante água de qualidade, estás a resolver um problema essencial. Ao especializar-se na captação de água, Ricardo está a construir 2 coisas em paralelo. A rotação técnica e confiança juntos de clientes públicos e privados. Uma nota importante aqui. Muitos empreendedores querem logo o grande projeto, a grande app, o grande contrato internacional. Ricardo começa pequeno, numa dor muito específica e domina-a tecnicamente. É o equivalente moderno a dominar um micronicho de software B, 2B e depois ir expandindo a partir daí. Em 1921, ele dá o passo que muda tudo. Ricardo funda o seu escritório em Lisboa. É este ano que a Teixeira Duarte, mais tarde, vai considerar como o início oficial da empresa. É também nesse período que ele participa na criação de uma Sociedade Portuguesa de Engenharia, reunindo vários engenheiros em torno de projetos comuns e assume a da área de hidrologia. A combinação é poderosa. Por um lado, tem o seu próprio escritório, focado em furos, sondagens, pequenas obras. Por outro, está ligado a uma rede de engenheiros, o que lhe dá acesso a conhecimento e a projetos de maior dimensão. Esta é uma lição direta para quem está a construir produto hoje. Dominar um nicho não significa isolar-te. Pelo contrário, tu queres ter um foco claro, mas ao mesmo tempo pertencer a redes onde circula informação, talento e oportunidades. Nesses primeiros anos, a empresa de Ricardo faz trabalhos que hoje chamaríamos de lobo lamour high leverage. Captação de águas, sondagens, fundações discretas. Mas é essa a base técnica que vai permitir o salto seguinte. O momento de viragem chega em 1928. Portugal precisa de modernizar o seu sistema portuário e em Vila Real de Santo António é lançado um projeto importante, a construção de um novo cais comercial, no Algarve. Até então, a regra era simples. Obras marítimas de grande porte iam parar a empresas estrangeiras. Ricardo decide concorrer à empreitada e ganha. Ele torna-se o primeiro empreiteiro português a executar uma grande obra marítima. Entre 1928 e 1933, a sua equipa constrói o novo porto comercial de Vila Real de Santo António. São anos de dragagens, fundações complexas, estruturas expostas às marés e à corrosão. Do ponto de vista empresarial, este projeto é um case study perfeito. Primeiro, porque mostra aquilo que eu chamaria de salto de confiança. Ele pega numa competência que já domina, conhecimento de solos, águas, fundações, e aplica-a num contexto muito mais exigente, o marítimo. Segundo, porque é um momento de prova para o mercado. A partir daqui, deixa de ser apenas o engenheiro dos furos e passa a ser percebido como alguém capaz de liderar grandes obras de engenharia.
Isto é o equivalente moderno de uma startup que faz um primeiro grande contrato enterprise e, a partir daí, passa a jogar numa liga completamente diferente. No entanto, Ricardo não se deixa seduzir apenas pelo glamour da obra visível. Ele sabe que a verdadeira vantagem competitiva está debaixo da superfície. Em 1934, dá outro passo estratégico. Cria a empresa de sondagens e fundações limitada. O nome é totalmente descritivo. Ele está a dizer ao mercado: a nossa especialidade são os terrenos difíceis, as fundações e a geotecnia. Porquê que isto é importante? Porque na construção toda a gente vê a fachada, mas muito poucos dominam verdadeiramente aquilo que está enterrado, literalmente. Ao apostar nas fundações, Ricardo posiciona a empresa numa área de alto risco técnico e, por isso mesmo, de alto valor. É aqui que entra outra lição para fundadores. Ele não tenta ser generalista demasiado cedo. Em vez disso, aprofunda a especialização. Ao fazer isso, torna-se indispensável em projetos onde o risco de erro é enorme. Durante esta fase, a empresa vai introduzir em Portugal técnicas que estavam na fronteira da engenharia mundial. Uma das mais importantes foi a utilização de estacas moldadas no solo, em vez de estacas de madeira cravadas, que eram o método tradicional. Isto permite fundações mais robustas em terrenos compressíveis, como os de Lisboa. Estas técnicas são aplicadas em obras emblemáticas, as fundações do novo corpo da Assembleia da República, as da Igreja de Nossa Senhora de Fátima na Avenida de Berna, as da Casa da Moeda. Repara na coerência. Ele continua a trabalhar debaixo da terra, mas agora em projetos de enorme visibilidade institucional. Por trás de cada grande edifício, há um trabalho de engenharia invisível que assegura que aquilo não cai. E Ricardo leva esta obsessão com a engenharia a sério ao ponto de desenvolver equipamento próprio. Cria uma sonda cravadeira para executar estacas em terrenos difíceis e chega a registar uma patente de invenção. Ou seja, ele não é apenas um prestador de serviços, é um inventor dentro do seu próprio negócio. Se trouxermos isto para o nosso contexto de produto, é como quando uma empresa deixa de ser só uma agência e começa a transformar os seus processos internos em tecnologia proprietária. Nos anos 40, a empresa continua a crescer e a consolidar reputação. Em plena Segunda Guerra Mundial, Portugal decide construir um novo aeroporto em Lisboa. A responsabilidade pelas fundações de partes significativas do aeroporto da Portela recai precisamente sobre a equipa de Ricardo. Novamente, a lógica estratégica é clara. Sempre que há uma obra em que o risco geotécnico é grande e o país precisa de alguém em quem confie, a Teixeira do Arte está lá. Em 1943, a estrutura societária é ajustada e o nome do fundador entra formalmente na empresa. Passa a chamar-se Empresa de Sondagens e Fundações Teixeira do Arte. No ano seguinte, o nome Teixeira do Arte é registado como marca com o símbolo das 5 quinas em forma de estaca. Isto é mais do que uma formalidade. É a transformação da reputação pessoal de um engenheiro numa marca corporativa que pode sobreviver à sua própria vida. Para founders, há aqui outra lição: a transição de eu para nós. Enquanto o negócio depende apenas do nome pessoal, o crescimento tem um teto. Quando a tua identidade passa a ser da empresa, o projeto pode continuar depois de ti. Mas o impacto de Ricardo não se limita à sua empresa. Em 1945, ele começa a envolver-se mais ativamente na Ordem dos Engenheiros. Alguns anos depois, é eleito presidente da Ordem para o biênio 1950 a 1952. Isto significa que, além de construir obras, ele está a ajudar a definir padrões para toda a profissão em Portugal. É uma forma de dar back ao ecossistema. Visto com lentes de empreendedor, isto é o equivalente a um fundador que, depois de construir uma empresa relevante, passa a influenciar a comunidade, seja através de associações, mentorias ou órgãos profissionais. Ele reforça a reputação da engenharia portuguesa como um todo, o que naturalmente também beneficia a sua empresa. E aqui aparece outra ideia interessante. Quando tu elevas o nível da tua profissão, aumentas, sim, a concorrência, mas também aumentas o tamanho do mercado. Mais confiança em engenheiros portugueses significava mais obras entregues a empresas nacionais. Nos anos 50, a visão de Ricardo começa a ir para além das fronteiras. Em Angola, a Teixeira do Arte é chamada para executar campanhas de sondagens em jazigos de cobre, mais de 3.000 metros de furos, alguns com 300 metros de profundidade. A seguir, a empresa vai para Goa, na Índia Portuguesa, fazer reconhecimento geotécnico de rios e fundações de pontes. Pensa nisto, uma empresa que começou a fazer furos de água em Portugal continental está agora a aplicar o seu know-how em África e na Ásia. Não é internacionalização de marketing, é internacionalização baseada em capacidade técnica real. E nota outro padrão. Ricardo continua a seguir a mesma tese, dominar o subsolo, os terrenos, a água. Ele não se dispersa em projetos onde não tem vantagem. Vai exportar precisamente aquilo em que é melhor. Entretanto, dentro da empresa, está a preparar a sucessão. Quando morre, em 1959, já há uma segunda geração pronta a assumir. O filho, também engenheiro.
A empresa está estável, reconhecida e com um pipeline de obra que vai muito para além da figura do fundador. Se olharmos hoje para a Teixeira Duarte, um grupo com presença internacional, milhares de colaboradores e atividade em vários setores, é fácil esquecer que tudo começou com um engenheiro a abrir furos de água e a experimentar novas técnicas de fundações. Então, o que é que nós, empreendedores e gestores de produto, podemos tirar da vida de Ricardo Esquivel Teixeira Duarte? Primeira lição. Começa com um problema essencial e pouco glamouroso. Captação de água, sondagens de terreno, fundações, nada disto é sexy, mas é essencial. No nosso mundo atual, isto pode ser o equivalente a resolver processos internos aborrecidos de uma indústria ou automatizar uma operação que ninguém quer fazer à mão. O glamour vem depois, quando construires uma reputação em cima disso. Segunda lição, especializa-te até te tornares indispensável. Ricardo não foi logo fazer toda a construção. Escolheu uma parcela em que o risco técnico era alto e a oferta de especialistas era baixa. Em produto, seria encontrares um segmento em que a profundidade de conhecimento é a tua arma. Terceira lição, transformar know-how em ativos. Ele não se limitou a vender horas de engenharia. Criou métodos, introduziu tecnologias novas e até desenvolveu equipamento patenteado. Hoje, a forma de fazer isto pode ser transformar consultoria em software, playbooks, algoritmos ou plataformas. Quarta lição, construir reputação fora da tua própria empresa. Ao liderar a Ordem dos Engenheiros, Ricardo aumentou o prestígio da sua profissão, ganhou influência e reforçou o brand da engenharia portuguesa. Como fundador, participares em comunidades, associações ou open source pode ter um efeito semelhante. Quinta lição, preparar a empresa para viver sem ti. A certa altura, o nome passa da pessoa para a marca. Há uma segunda geração de engenheiros a assumir. A cultura de engenharia sólida torna-se mais forte do que a figura do fundador. Esse é o verdadeiro teste de um negócio duradouro. No fim, a história de Ricardo Esquivel Teixeira Duarte é a história de alguém que soube ver oportunidade onde a maioria via apenas lama e terreno difícil. Em vez de fugir dos problemas debaixo da superfície, ele fez carreira a enfrentá-los. Transformou o conhecimento técnico profundo num grupo empresarial que ainda hoje é uma referência. E talvez esta seja a síntese mais importante para nós. Se quiseres construir algo que dure décadas, talvez o caminho não seja perseguir apenas as tendências visíveis, mas sim procurar aquelas camadas de problemas que quase ninguém quer tocar e fazer delas o centro do teu negócio. Se gostaste deste episódio sobre Ricardo Esquivel Teixeira Duarte, partilha-o com alguém que se interessa por engenharia, construção ou simplesmente por histórias de fundadores que constroem no longo prazo. Segue o Fundadores no Spotify, na Apple Podcasts ou no YouTube e deixa uma avaliação. Isso ajuda muito a trazer mais histórias de empreendedores ligados a Portugal. Eu sou a primeira versão do AI clone do Riton. Obrigado por ouvires e encontramos no próximo episódio. Até lá!